Olá, meu querido professor do quinto ano. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais um encontro de orientações formativo-pedagógicas do nosso programa Educa Mais Manaus. Vamos ver o que vai ter hoje? De olho na tela. Vamos começar com a sequência didática de número 10. Ela possui 6 aulas, sendo uma de diagnóstico inicial, 3 de aprofundamento das habilidades, uma de atividades diferenciadas e uma de verificação de aprendizagem. O eixo do conhecimento é leitura, descritores número 4 e número 6, e os objetos do conhecimento, estratégias de leitura, compreensão e leitura, apreciação estética, estilo, forma de composição e textos poéticos. E quais são os descritores dessa sequência? Os descritores são o descritor número 4, inferir uma informação implícita em um texto, e o descritor número 6, identificar o tema de um texto. Querido professor, nós hoje vamos ver o descritor número 4 e o descritor número 6, sendo que o descritor número 4 é localizar informações implícitas. Vamos fazer uma breve revisão desse descritor e olhar como é que ele se comporta por meio de um item. Agora, o foco da nossa aula hoje será o descritor de número 6, que é identificar o tema de um texto. Por quê? Porque nesse tipo de descritor, a resposta não vai estar direta no texto. O aluno vai ter que fazer uma inferência leitora de modo a verificar qual é o tema principal daquele texto. E isso requer um nível de análise, tudo bem? Então, de olho na tela, vamos ver como é que é o descritor. Descritor número 6, identificar o tema de um texto. Atenção que aí temos o manual do SAEB. Que habilidade pretendemos avaliar? A habilidade que pode ser avaliada por meio desse descritor refere-se ao reconhecimento pelo aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário que ele relacione as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Então, querido professor, quando se fala identificar o tema de um texto, não basta uma leitura apenas. Tem que ser realizada uma leitura profunda do texto, verificar qual é o tema principal daquele texto. O texto, lembrando que um texto a nível de SAEB, ele vai ter ideias secundárias, que são ideias que se concatenam, se juntam para dar origem a uma ideia maior. E os distratores vão vir trabalhando essas ideias secundárias, então muito cuidado, para não confundir as ideias secundárias do texto com a ideia principal, tudo bem? Então, todo o texto aí vai ter ideias secundárias e uma ideia principal. E o aluno tem que saber diferenciar uma da outra, tudo bem? Vamos então fazer o seguinte, vamos olhar um item desse tipo de habilidade para ver como é que nós poderemos analisar esse item, tudo bem? De olho na tela. A luta para não virar almoço. Um dos grandes desafios da vida selvagem é sobreviver aos predadores. Na luta para não serem devorados, muitas estratégias evoluíram com os animais. Quer conhecer alguma delas? Fazer parcerias é uma das maneiras de evitar virar refeição do outro bicho. Os peixes palhaço, por exemplo, são imunes ao veneno das anêmonas e se escondem entre seus tentáculos para se protegerem. Já os caranguejos ermitões colocam uma anêmona nas costas e a carregam para todo canto. Em espécies onde os indivíduos vivem em bandos, como os macacos, sempre há alguém atento para avisar que há perigo por perto. O texto é da revista Ciência Hoje, de maio de 2023. Comando. O assunto do texto é: letra A, as estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelos animais. B, a descrição da cadeia alimentar de diferentes espécies. C, os mecanismos de defesa com a utilização de veneno. D, o tipo de abrigo desenvolvido por algumas espécies. Querido professor, podemos observar aí pelo texto que nós temos várias ideias dentro dos distratores e todas essas ideias estão presentes no texto. Então nós temos que fazer uma análise de cada alternativa para identificar qual é o tema principal do texto, tudo bem? A alternativa correta é a letra A, as estratégias de sobrevivência desenvolvidas pelos animais. Por que, Taiguara? O descritor número 6, ele espera que o aluno identifique o assunto principal de um texto, ou seja, compreenda a ideia central que o autor quis transmitir. No texto apresentado, o foco está onde? Nas estratégias que os animais desenvolvem para sobreviver aos predadores, como o peixe palhaço que se esconde nas anêmonas,
o caranguejo eremita que usa anêmona como proteção e os macacos que vivem em grupo para se proteger. Portanto, o tema central é exatamente estratégias de sobrevivência dos animais. Querido professor, nós podemos ver que todo o texto gira em torno do quê? Da sobrevivência de algumas espécies. E ela se faz presente até nas ideias secundárias. Então tem que tomar cuidado porque essas ideias secundárias é que vão confundir o aluno no dia da prova. Quais são essas ideias secundárias? O que eu já falei? Mais importante que o gabarito é trabalhar o erro numa questão, tá certo? Num item principalmente. Então vamos olhar cada alternativa e ver por que ela não é o gabarito, tudo bem? Muito bem, vamos analisar os distratores. Letra B, a descrição da cadeia alimentar de diferentes espécies. Por que está errado? Professor, mas ele fala sobre as espécies no texto. Bom, o texto não aborda a cadeia alimentar, que envolve a transferência de energia de um organismo para o outro, quem come quem. Ele não fala de quem é predador ou presa de quem, mas sim de estratégias de defesa, foi o que nós vimos no gabarito. Letra C, os mecanismos de defesa com a utilização de veneno. Por que está errado? Embora o texto mencione que o peixe-palhaço é imune ao veneno da anêmona, o foco não é exclusivo no uso de veneno, mas sim em diferentes estratégias de sobrevivência. O veneno é apenas um exemplo entre outros. Letra D. O tipo de abrigo desenvolvido por algumas espécies. Por que está errado? Embora o texto mencione que o peixe-palhaço se abriga na anêmona e o caranguejo use a anêmona como proteção, o foco central não é tipo de abrigo, mas sim as estratégias para evitar predadores, que inclui, mas não se limitam ao uso de abrigos. Então, querido professor, nós podemos perceber que os distratores são ideias presentes no texto, mas são ideias secundárias. Tem que tomar cuidado para não confundir com o tema central do texto. Por isso eu fiz a análise dos distratores e coloquei na tela de modo detalhado. Nós temos que trabalhar não apenas o gabarito, mas também temos que trabalhar a análise desses distratores, tudo bem? Certo, vamos avançar agora e vamos ver um pouquinho do descritor número 4. O descritor número 4 é inferir informações implícitas. De novo, vamos voltar ao texto do manual do SAEB. Que habilidade pretendemos avaliar? Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que, à medida que ele vai atribuindo sentido ao que está sendo enunciado no texto, vai deduzindo o que lhes foi solicitado. Ao realizar este movimento, ao estabelecimento de relações entre o texto e seu contexto pessoal. Querido professor, localizar informações implícitas requer que o aluno faça uma inferência textual para ver o que há nas entrelinhas do texto, ou seja, são informações que não vão estar de modo explícito, direto, mas que ele, por meio da leitura, deverá deduzir. Cuidado, não é uma habilidade muito simples para o nosso aluno do 5º ano. E aí eu trago um item da AD, que no caso é uma piada. E aí diz o seguinte: por que os fantasmas são péssimos para contar mentiras? Resposta: porque você pode ver através deles. E aí nós temos o suporte e veja o comando. Pela leitura do texto, pode-se entender que: letra A, os fantasmas são transparentes? B, os fantasmas contam muitas mentiras? C, as pessoas contam mentira aos fantasmas? Ou a letra D, as pessoas querem ouvir as mentiras de fantasmas? Então, querido professor, podemos perceber que nesse texto nós temos informações implícitas. E aí vamos começar do gabarito e vamos fazer o mesmo que nós fizemos no item anterior. Depois vamos analisar cada distrator, tudo bem? Então, o gabarito é a letra A, os fantasmas são transparentes. Por quê? O texto é um jogo de palavras com humor, mas a informação sobre os fantasmas serem transparentes não está explicitamente escrita. Vamos voltar ao item rapidamente. Veja, em nenhum momento no texto ele diz que os fantasmas são transparentes. Ele fala que eles são péssimos para contar mentiras porque você pode ver através deles. Voltamos à análise. Então veja, o leitor precisa inferir esta informação a partir do conteúdo do texto e do conhecimento de mundo. Fantasmas são tradicionalmente retratados como seres transparentes. No texto, olha o que nós temos. Por que os fantasmas são péssimos para contar mentiras? Porque você pode ver através deles. A resposta brinca com esse duplo sentido da expressão ver através. Tanto no sentido literal, os fantasmas são transparentes, você enxerga através deles, quanto no sentido figurado, perceber que eles estão mentindo.
Professor, você viu que eu fiz uma análise bem profunda do gabarito para que você entenda aí o jogo de palavras na piada. Geralmente as piadas possuem muitas informações implícitas porque elas brincam com esse duplo sentido, tanto de palavras quanto de expressões, tudo bem? Mas lembra que eu falei, mais importante que ver o gabarito é analisar os distratores, tudo bem? Então vem comigo de olho na tela. Então, analisando os distratores, vamos começar com a letra B. Os fantasmas contam muitas mentiras. O texto não afirma isso, pelo contrário, o texto diz que eles são péssimos para contar mentiras, pois não conseguem esconder nada. A letra C, as pessoas contam mentiras aos fantasmas. Não há nada no texto que sugira isso. O texto fala apenas sobre os fantasmas e sua incapacidade de contar mentiras. Talvez pelo fato do texto fazer uma referência ao leitor, a pessoa possa ser levada a confundir isso. Letra D. As pessoas querem ouvir as mentiras de fantasmas. Também não há nenhuma pista ou informação no texto que indique esta ideia. Então, querido professor, nós podemos ver que as informações implícitas são informações que vão estar nas entrelinhas do texto e que o aluno tem que fazer uma inferência, tudo bem? Essa habilidade, ela é uma habilidade do campo do entender que já está indo para o campo do aplicar, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos fazer o seguinte, concluímos a sequência didática número 10 e destacamos que a aula de verificação de aprendizagem, você, professor, vai encontrar 8 questões ou itens estruturados no formato do SAEB. Agora vamos conferir a sequência didática de número 11, de olho na tela. A sequência didática de número 11 é formada por 4 aulas, sendo uma de diagnóstico inicial, uma de aprofundamento das habilidades, uma de atividades diferenciadas e uma de verificação de aprendizagem. Avançamos. Os eixos são leitura, descritor é o número 10 e os objetos do conhecimento nós teremos aí a parte de formação do leitor, morfologia, planejamento de texto e morfossintaxe. O primeiro descritor aí da sequência é o descritor número 10, identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Bom, nós vamos avançar no descritor que nós não trabalhamos antes, esse descritor eu ainda não havia falado sobre ele, é um descritor que tem que tomar um pouquinho de cuidado. É o D10, que fala sobre variação linguística. Cuidado, esse descritor também, o aluno não vai conseguir encontrar informação direto no texto. Ele vai ter que fazer uma inferência textual e vai ter que identificar qual é o tipo de linguagem e para quem está sendo usada essa linguagem. Então veja como é uma habilidade um pouco mais complexa para o 5º ano. Então ele vai ter que identificar o tipo e quem é que está fazendo essa comunicação, tudo bem? Então, muito cuidado com essa habilidade, ela requer um pouco mais de atenção, tá certo? De olho na tela. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o interlocutor nos diversos domínios sociais, como também são exploradas possíveis variações da fala, linguagem rural, urbana, formal, informal, incluindo as linguagens relacionadas a determinados domínios sociais, como cerimônias religiosas, escola, clube, etc. Com este item, nós podemos avaliar a habilidade do aluno identificar as marcas linguísticas que se evidenciam no domínio social, ou seja, um ambiente em que a palavra tá é mais comumente empregada em vez de estar, se na escola ou numa conversa com os amigos. O aluno também é solicitado a identificar se essa mesma marca linguística tá é normalmente estudada nas gramáticas ou encontrada nos livros técnicos. Querido professor, então o que nós podemos ver? Que as variações linguísticas, elas estão relacionadas ao nosso dia a dia. Em que momento você usa meu irmão? Em que momento você usa tá? Em que momento você usa maninho? Será que eu posso usar essa linguagem no meu trabalho, no escritório jurídico, dentro da igreja? Então, esses questionamentos são interessantes porque por meio desse descritor, o aluno vai verificar em que momento ele vai usar determinado tipo de linguagem. Se ele pode usar gíria, por exemplo, dentro da escola. Se um advogado vai poder usar gíria, por exemplo, em um ambiente jurídico. Então, tudo isso vai ser debatido. Em que momento você vai usar a linguagem rural, o preconceito linguístico que também existe. Então, tudo isso está dentro desse descritor, tudo bem? E aí a sequência didática, ela traz um amparato em relação ao construto dessa habilidade. Ela traz elementos que vão te ajudar a explicar esse descritor, tudo bem? Então, de olho na tela. O que são marcas linguísticas? Elementos de um texto que fornecem informações sobre. As marcas linguísticas, gente, vão te dizer o quê? Quem é o locutor e quem é o interlocutor. Quem é o locutor? É a pessoa que emite a mensagem. E quem é o interlocutor? Pessoa ou grupo com quem o locutor se comunica. Aqui comigo. Então podemos ver aí o primeiro conceito de locutor e interlocutor, tudo bem? Agora vamos avançar, tá certo? De olho na tela. As marcas linguísticas podem indicar comunicação a uma pessoa específica, segunda pessoa,
Comunicação ao público em geral, terceira pessoa. Aqui comigo. Então veja, dependendo da linguagem, eu vou verificar se eu estou falando com um público ou se eu estou falando com uma pessoa. Isso o aluno vai ter que diferenciar dentro de um texto. Por exemplo, o texto diz assim: estou feliz em estar com vocês aqui neste momento. Perceba que nesse caso a pessoa está se dirigindo a um público. Agora, quando eu falo, eu estou feliz em ver você, eu estou falando com uma pessoa específica. Então, o aluno vai ter que identificar isso por meio da inferência textual, tudo bem? De olho na tela. E aí vamos avançar para o tipo de linguagem, que pode ser formal ou informal. O que é a linguagem formal? Vamos começar por ela. É usada em situações formais e as marcas linguísticas incluem palavras mais longas e complexas, estruturas gramaticais elaboradas, uso de pronomes de tratamento, por exemplo, Vossa Excelência. Quando você fala em linguagem formal, geralmente é a linguagem que as pessoas usam no trabalho ou também em ambientes mais formais. Vou dar um exemplo clássico disso. Quando você vê, por exemplo, os deputados federais conversando entre si, é Vossa Excelência, eles não vão utilizar você. Quando você se refere a um ministro do Supremo, também você vai usar um pronome de tratamento. Você não pode chegar com o ministro e falar você. Ou juiz, é meritíssimo. Então, essa linguagem formal faz parte do descritor e o aluno tem que entender isso para reconhecer esse tipo de linguagem. Vamos agora avançar para a linguagem informal, de olho na tela. A linguagem formal é usada em situações cotidianas e descontraídas. E qual é a sua característica? Gírias, contrações e abreviações, palavras coloquiais, gramática mais flexível. Então, o que é a linguagem informal? É aquela linguagem que você vai usar no dia a dia com seus amigos. Em vez de falar está, você vai falar tá. Você pode usar uma gíria, pode falar maninho. Então, você vai usar algo mais próximo, que muitas vezes foge um pouco da regra gramatical. E essa linguagem informal também pode vir no item, tudo bem? Então, vamos verificar agora um item referente a essa habilidade, de olho na tela. Fala, João, tudo bem, bro? Cara, eu estava indo à praia pegar umas ondas e encontrei sua carta presa num coqueiro, perto do quiosque do Chicão. Desculpa, mas eu não conheço nenhuma mina chamada Catarina. Chicão faz uns sucos maneiros, acho que você ia gostar. O que acha de nas férias você ir aprender a surfar e tomar um suco com a gente? Mas não vale amarelar. Saca, só o pôr do sol dessa minha foto, lindão, né? Vou nessa, meu irmão, o mar está animal, valeu, Bruninho. Então você percebe aí que houve uma linguagem. Será que essa linguagem é formal, informal? Veja, a linguagem utilizada na carta é letra A, regional, B, informal, C, técnica ou D, literária. Então você percebeu aí na linguagem que durante todo o momento o personagem usou gírias. Ou seja, isso é uma característica de que tipo de linguagem? Da linguagem informal, de olho na tela. O texto apresenta várias marcas linguísticas que evidenciam o locutor, Bruninho, e o interlocutor, João. Identificamos os dois. O uso de pronomes pessoais, eu estava indo à praia, você ia gostar, ou seja, um vocabulário informal, típico de uma conversa entre amigos. Fala, João, tudo bem, bro? Vou nessa, meu irmão. Expressões de oralidade, cara, animal, saca só. Uso de formas de tratamentos informais, como irmão, bro. Chamadas diretas ao interlocutor, como o que acha de nas férias você vir? Essas marcas evidenciam uma relação de amizade e proximidade, o que justifica o uso da linguagem informal na carta. Querido professor, nós podemos verificar que nessa carta existem vários elementos que caracterizam o uso da linguagem informal. Eu trouxe aí para o gabarito uma análise bem profunda do que aconteceu aí na carta, que você pode usar. Ou seja, chame o aluno para identificar essas marcas de linguagem informal, vai ser bem interessante. Querido professor, podemos ver na aula de hoje que nós trabalhamos a questão das informações implícitas, que é aquilo que vai estar nas entrelinhas do texto. Falamos de variação linguística com o uso da explicação da linguagem formal e informal. Nós podemos ter também a questão da linguagem regional. Então, o que eu recomendo? Você usar diferentes gêneros textuais onde o aluno consiga identificar esse tipo de linguagem, formal ou informal, tudo bem? Então, encerramos aqui o bloco de língua portuguesa e eu te vejo no próximo bloco com matemática. Muito bem, meus queridos professores, vamos continuar agora com o bloco de matemática, né? Força e fé, vamos lá.
Sequência didática número 10 e sequência didática número 11. Vamos começar pela sequência didática número 10. A sequência didática número 10 possui 6 aulas, sendo uma de diagnóstico inicial, uma de aprofundamento de habilidades, 3 de atividades diferenciadas e uma de verificação de aprendizagem. Vamos verificar o descritor. Os descritores são número 3, 4, 5, 13, 22 e 26. O eixo é geometria e números. Qual é o objeto do conhecimento? Geometria, ampliação e redução, sistema de numeração decimal, números racionais e cálculo de porcentagem. Então podemos ver que nós temos muitos descritores nessa sequência, tá certo? Então eu fiz o seguinte, eu priorizei para esse vídeo alguns descritores que têm propriedades e que podem ser um pouco dificultosos durante a prova, tudo bem? Então, de olho na tela, vamos primeiro ver quais são os descritores. Começamos com o descritor número 3, que é identificar propriedades de figuras bidimensionais. O descritor número 4, que é identificar quadriláteros. O 5, reconhecer a conservação ou modificação envolvendo perímetro e área. O 13, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. O 22, identificar a localização de números racionais. E o 26, resolver problemas envolvendo as noções de porcentagem. Lembrando que o descritor número 5 foi trabalhado recentemente na nossa formação em LOL. Então vamos começar fazendo o seguinte, vamos começar com o descritor número 3. Por quê? Porque ele é um descritor que trabalha com propriedades geométricas. O que foi que eu fiz? Para que não ficasse as falas soltas, eu trouxe todo o conteúdo na tela para que você possa usar, printar, tudo bem? O que é o descritor número 3? Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelos números de lados, pelos tipos de ângulos. Cuidado com esse descritor. O que a habilidade pretende avaliar? Essa habilidade é avaliada por meio de contextos em que é solicitado ao aluno identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como número de lados, número de ângulos e eixo de simetria. Quando se fala em eixo de simetria, vocês viram na formação, então nós temos que tomar muito cuidado. Quando se fala em diferenças, o aluno vai ter que fazer isso, ele vai ter que analisar duas figuras geométricas, agora olhando para as propriedades dessas figuras. Então não é uma habilidade tão simples assim, tudo bem? Exploram-se também características de algumas figuras planas, tais como rigidez triangular, paralelismo e perpendicularismo de lados, e ainda composição e decomposição de figuras planas, identificação de qualquer polígono pode ser composta a partir de figuras triangulares e ampliação e redução de figuras planas pelo uso de malhas. Quando ele fala decomposição, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando você tem um paralelogramo, ele pode ser decomposto em 2 triângulos. Então o aluno vai ter que reconhecer essa decomposição também na prova. O que eu recomendo para esse descritor? Comece com a definição de o que é um polígono. É a base, tudo bem? E eu trouxe ela para você, de olho na tela. Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados, ou seja, são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Os polígonos presentes em nosso cotidiano nas superfícies dos objetos e, em alguns casos, essas figuras são chamadas de quadrado, retângulo, losango, trapézio, triângulo, círculo, entre outros. Vejamos alguns exemplos das principais figuras planas. E aí eu trouxe para você as principais. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, losango, pentágono, hexágono e paralelogramo. Então você verificou aí que os polígonos, que são, essa definição é a base do nosso estudo, o aluno vai ter que identificar as características de cada um. Por exemplo, o que diferencia um quadrado de um trapézio? O que diferencia um losango de um trapézio? Então o aluno vai ter que entender essas diferenças. Então o que eu recomendo? Explore a característica de cada figura geométrica. Porque se ele ficar apenas na definição de 4 lados, ele vai achar que quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, está tudo no mesmo contexto. Então tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Eu trouxe um modelo de item que eu tirei da AD para você verificar como é que essa habilidade é cobrada, tá certo? De olho na tela. E aí nós temos o seguinte item. Joaquim gosta de falar sobre propriedades de figuras planas. E olha o que o Joaquim fala. Aprendi que há uma figura plana com um par de lados paralelos chamados de base maior e base menor. A figura plana que Joaquim se refere é o, letra A, paralelogramo, letra B, retângulo, letra C, triângulo, letra D, trapézio.
Então verifique que aí o item pede uma propriedade, uma figura que tem um par de lados paralelos, chamados de base maior e base menor, e essa figura é o trapézio. Mas não basta a gente olhar para o trapézio em si, nós temos que fazer uma análise dele. Então, de olho na tela. Quais são os elementos de um trapézio? Isso aí que eu trago para vocês é uma proposta de como explorar cada figura. Por exemplo, aí eu não apenas vou mostrar o trapézio de modo simples, mas eu vou colocar cada elemento do trapézio. Então veja, eu tenho aí a base menor, a base maior, os dois lados e a altura. Essa descrição corresponde à definição de um trapézio, uma figura plana, um polígono, que tem apenas um par de lados paralelos, chamados de bases. Os outros lados são chamados de lados não paralelos. Então perceba nesse caso que eu estou explorando o trapézio. Primeiramente olhando os elementos que compõem os lados, a base maior, a base menor, tudo bem? Só que eu posso ir além para esse estudo. O que o descritor quer além disso? É o que eu vou mostrar de olho na tela. O descritor 3 avalia a capacidade do aluno de reconhecer e comparar figuras planas com base em suas propriedades geométricas, como número de lados. Quando você olha para o trapézio, nós percebemos que ele tem 4 lados. Tipos de ângulo. Os ângulos do trapézio podem ser retos, agudos, obtusos, dependendo do tipo do trapézio. Então isso é importante você explorar aí com o aluno. No desenho nós temos aí um ângulo interno e um ângulo externo, para que o aluno também identifique as diagonais, aonde fica o vértice além dos lados. Lados paralelos. O trapézio possui apenas um par de lados paralelos, diferentemente do paralelogramo. Olha aí uma diferença, que tem 2 pares de lados paralelos. Então, querido professor, você viu que aí nessa aula eu explorei apenas o trapézio, sendo que eu encerro a aula mostrando uma diferença entre a questão do trapézio e do paralelogramo. Então, esse descritor, ele quer que você faça isso com cada figura geométrica. Então, não é um trabalho simples que você consegue esgotar em apenas uma aula, tudo bem? Então, vamos avançar no nosso estudo. Vamos agora para o D4, identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados, paralelos ou concorrentes. O que essa habilidade pretende avaliar? Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno perceber conceitualmente, cuidado, olha o que ele fala, conceitualmente, Manual do Saeb, as diferenças entre os quadriláteros por meio de figuras. Ele deve ser capaz de reconhecer as características próprias dos quadriláteros principais, trapézio, paralelogramo, losango, retângulos e quadrados. Essa habilidade é avaliada por meio de situações de problemas contextualizadas a partir dos quais o aluno reconhece características próprias das figuras quadriláteras, de acordo com a posição e a medida dos lados ou a medida dos ângulos internos. Aqui comigo. Então perceba o seguinte, que nesse caso aí desse descritor, você tem que verificar novamente as características envolvendo lados paralelos, lados não paralelos, e aí por meio dessa análise é que você vai conseguir chegar a uma resposta, dependendo do item. Então, o aluno, e um detalhe, não apenas figuras básicas, como triângulo, quadrado, nós podemos ter aí outros polígonos, como por exemplo um hexágono, um heptágono, um octógono. Então isso aí pode aparecer também no item, tudo bem? Vamos ver agora o modelo de item direto do Manual da Prova Brasil, de olho na tela. Abaixo estão representados 4 polígonos, retângulo, triângulo, trapézio e hexágono. Qual polígono mostrado possui exatamente 2 lados paralelos e 2 não paralelos? Então temos aí a resposta, que é qual? O trapézio. Nós acabamos de ver o trapézio no estudo anterior e percebemos que ele possui o quê? 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos, sendo que os lados paralelos representam a base maior e a base menor. Concluímos a sequência didática número 10 e destacamos que na aula de verificação de aprendizagem o professor vai encontrar 8 questões ou itens estruturados no formato do Saeb. Vamos agora conferir a sequência didática número 11. Sequência didática número 11 é formada por 4 aulas, sendo uma de diagnóstico inicial, a segunda de aprofundamento das habilidades, a terceira de atividades diferenciadas e a quarta de verificação de aprendizagem. O conteúdo é relacionado ao eixo de grandezas e medidas, os descritores, o D11 e o D12, e os objetos do conhecimento, áreas e perímetros de figuras poligonais e algumas relações. Querido professor, quando se fala em área e perímetro, o Saeb propõe 2 descritores, tudo bem? Então o primeiro é o D11 e o outro é o D12, tudo bem? Ambos são questões que são trabalhadas em malha quadriculada, então a gente tem que tomar muito cuidado para que o aluno não confunda perímetro com área, tudo bem? De olho na tela.
Descritor 11. Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetros de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. O descritor 12. Resolver problema envolvendo o cálculo estimativo em áreas de figuras planas desenhadas em malha quadriculada. Então, vamos começar o seguinte, querido professor. Vamos verificar qual é a definição de perímetro para o aluno. É importante trabalhar isso antes de ir para a malha para que ele entenda o que é perímetro, o que é a área, a diferença entre as duas, tudo bem? Eu trouxe para essa aula um conceito, tá certo? Para que você possa usar em sala, de olho na tela. O que é perímetro? O perímetro é o comprimento do contorno de um polígono, figura plana e fechada. Logo, para calcular o perímetro, basta somarmos a medida de todos os lados desse polígono. Unidade de medida do perímetro. Como o perímetro é uma medida linear, ou seja, com uma só dimensão, é uma medida de comprimento. Ele tem como unidade fundamental o metro, podendo ser escrito também como um múltiplo ou submúltiplo do metro. Por exemplo, um perímetro de 20 km ou um perímetro de 15 centímetros. Como calcular o perímetro? Para calcular o perímetro de um polígono, basta calcular a soma dos lados. Então veja, querido professor, que eu trouxe aí de maneira detalhada o conceito de perímetro, o conceito de medida a ser usada, o que fazer, tudo bem? Agora vamos ver como é isso dentro de uma questão, de um item, tá certo? De olho na tela. A quadra de futebol de um bairro de Manaus está representada pela figura abaixo. O treinador de um time de futebol pediu aos jogadores que dessem uma volta completa ao redor dessa quadra. Temos aí o desenho da quadra. A quadra possui 45 metros de comprimento por 25 metros de largura. Quantos metros cada jogador deve percorrer? Letra A, 50 metros, letra B, 70 metros, letra C, 90 metros ou letra D, 140 metros. Veja que esse problema é um problema de perímetro e tem que tomar cuidado porque ele traz medidas aparentes e medidas que não estão no desenho. Então isso pode confundir o aluno. Veja que ele traz aparente uma medida do comprimento e uma medida da largura. E as outras, por serem iguais, ele faz o quê? Ele oculta. E o aluno tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Porque um dos distratores desse item é a soma das medidas aparentes, que não configura o perímetro, tudo bem? Então vamos ver primeiramente o gabarito, de olho na tela. Quantos metros cada jogador deve percorrer? Bom, a volta completa corresponde ao perímetro da quadra, que tem formato retangular. A fórmula do perímetro é 2 vezes, nesse caso, o valor do comprimento mais a largura. Ou, se você quiser, 2 vezes o valor do comprimento mais 2 vezes o valor da largura. E aí, substituindo valores, nós temos que perímetro é igual a 2 vezes, e aí abre parênteses, o comprimento é 45 e a largura é 25. Logo, nós teremos 2 vezes 70, que é igual a 140 metros. Então perceba, professor, que aí no caso do perímetro, nós fizemos o quê? Nós levamos em consideração as medidas que estão ocultas, isso é necessário. Agora, vamos analisar os distratores e ver as armadilhas desse item, de olho na tela. A primeira armadilha está na letra B, 70 metros, que é justamente o que eu falei. O aluno faz a soma apenas dos valores aparentes, ou seja, 45 mais 25, resultando o quê? Em 70. E isso é um erro muito comum. Esse tipo de erro ocorre muito no cálculo de perímetro. O aluno identifica que é uma soma, mas só faz a soma das medidas aparentes. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. É um tipo de erro que você deve trabalhar na sala, tudo bem? Então, de olho na tela, podemos perceber o quê? Que o nosso gabarito é a letra D, 140 metros, que corresponde a 2 vezes o valor de 45 mais 2 vezes o valor de 25. Vamos continuar agora, vamos conceituar a área. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o perímetro, tudo bem? Eu trouxe uma definição detalhada de área para que você possa trabalhar, certo? De olho na tela. Então, o que é a área? A área é a medida de uma superfície, diferença entre perímetro e área. Sendo outra medida importante de uma figura plana, a área se difere do perímetro por ser a medida da superfície da figura plana, e não só o contorno, como é o perímetro. A unidade de medida de área são unidades quadradas, já que ela possui 2 dimensões, ou seja, o metro quadrado, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Vale ressaltar que tanto a área quanto o perímetro são grandezas igualmente importantes, utilizadas para compreender melhor as características da figura plana. Então, querido professor, nós vimos aí a diferença entre perímetro e área. Perímetro linear, a área é a medida da superfície. Então, você tem que mostrar para o aluno essa diferença, para que ele consiga, na hora de pegar um item de perímetro, identificar como perímetro e o item de área identificar como área, para que ele não confunda os dois, tudo bem?
Mas, professor, o aluno vai confundir no item de área a questão do perímetro? Vai, é o que eu quero mostrar para você agora, de olho na tela. Maria recebeu o projeto de sua lanchonete, então podemos perceber aí que a lanchonete possui uma planta, sendo que cada quadrado tem 1 metro quadrado. De acordo com o projeto, qual é a área da lanchonete? Letra A, 28 metros quadrados. Letra B, 22 metros quadrados. Letra C, 18 metros quadrados. Ou letra D, 16 metros quadrados. Aqui comigo. Querido professor, nós vimos aí que é um problema de área. Nesse caso, o aluno vai ter que fazer a contagem desses quadradinhos. Porque eu já dei o valor da área, que é 1 metro quadrado. Ele vai ter que contar o quê? Um número de quadrados que compõem a lanchonete, tudo bem? Qual é a área da lanchonete? Na imagem, temos um projeto da lanchonete desenhado sobre uma malha quadriculada. Cada quadrado corresponde a 1 metro quadrado, como indicado na legenda. Para encontrar a área total, vamos contar o número de quadradinhos preenchidos pelo espaço da lanchonete, clientes, cozinha e o banheiro. Nessa contagem dos quadrados, são quantos? Se você fizer a contagem, dá um total de 28 quadrados ocupados, ou seja, a área dessa lanchonete é 28 metros quadrados. Querido professor, então podemos ver que a área da lanchonete é 28 metros quadrados. Voltando ao item, nós vamos ver que o gabarito é a letra A, 28 metros quadrados. Mas, professor, o que é essa letra B, 22 metros? É justamente aquilo que eu falei para vocês. O estudante confunde área com perímetro, fazendo 7 mais 7 mais 4 mais 4, que é justamente a medida linear que contorna a área mostrada, dando um resultado igual a 22. Mas, professor, os itens vão trazer esse tipo de confusão? Vão. Cuidado, você está trabalhando com itens calibrados. Você não está trabalhando com questões da internet. Então, o SAEB ele quer saber os tipos de erro que os alunos cometem. Então, esse tipo de distrator vai estar presente na prova, tudo bem? Chegamos, então, agora ao final do nosso 5º encontro de orientações formativas pedagógicas, uma das ações do programa Educa Mais Manaus. Agora, convidamos você, professor, a participar da nossa avaliação. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que estará aparecendo aí na sua telinha. Vale lembrar que o preenchimento da avaliação será a sua frequência. Um aviso importante. Para esse preenchimento, você deve usar o seu e-mail institucional, tudo bem? Muito obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro.